Se tem uma classe de elementos químicos bem peculiares, bem particulares, e que todo professor de química normalmente procura evitar, são aqueles que ficam do lado direito da tabela periódica, que no geral nós chamamos de semimetais: boro, carbono, silício, uns poucos elementos. Bom, a polêmica por trás é se ainda existe essa classificação ou não. Foi isso que me perguntaram lá no Instagram. Inclusive, você já me segue no Instagram? Se não, dá um pulo lá, @Universidade da Química, começa a me seguir por lá também. Então, esse bate-papo de domingo vai ser dedicado aos semimetais. Quer saber um pouco mais sobre eles? Então, permanece aqui no vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Pessoal, em primeiro lugar, eu peço desculpas pela minha ausência nas últimas semanas. Foi bem complicado gravar vídeos, embora o canal não esteve dormindo não, né? Toda segunda-feira foi postado o vídeo da série especial de análise instrumental. Bom, como eu falei, deixaram uma pergunta lá no meu Instagram, e se você não me segue no Instagram, por favor, siga lá, @Universidade da Química, para que eu falasse um pouco sobre os semimetais. Qual é o problema? Há muito tempo, desde a minha época de aluno de graduação, e eu sempre repeti isso, sempre repeti essa frase, falava assim, a IUPAC, ela não recomenda mais a classificação dos semimetais. E aí, aquele grupo pequeno de elementos foram classificados entre metais e ametais. Eu sempre repeti isso porque eu aprendi dessa forma. Procurando na internet, temos muitas vezes essa frase sendo repetida. Então temos ali um blog, um artigo, enfim, fala a mesma coisa. E o PAC não recomenda mais a classificação de semimetais. Só que eu fui atrás de alguma publicação da própria IUPAC e não encontrei exatamente essa não recomendação. Inclusive, se você conhece, deixa aqui nos comentários, tá? Esse aqui é um espaço para nós trocarmos ideias e aumentarmos o nosso conhecimento. Se for o caso, eu gravo um outro vídeo, não tem problema algum. Bom, como eu disse, eu não encontrei, mas apareceram algumas coisas interessantes sobre os semimetais que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Primeiro, vem a complicação. O que seria o semimetal? A priori, o semimetal seria um elemento que tem características não tão definidas como um metal e não tão definidas como um ametal. Ele teria características intermediárias. E dentro desse contexto nós temos alguns elementos, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai aparecer aí, temos como elementos semimetais clássicos boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio. Esses 6, sim, são normalmente sempre classificados como semimetais, e dependendo da referência, o polônio aparece. Na verdade, dependendo da referência, outros elementos aparecem. O alumínio, às vezes, ele pode ser classificado como semimetal, dependendo aí da referência. O carbono também como semimetal, sabia disso? Então, dependendo do texto, dependendo do artigo, não são mais comuns, eles não entram nos livros texto, mas o carbono também é classificado, às vezes, como semimetal. O selênio, o polônio e o astato. Então vejam, primeiro de tudo, é complicado nós identificarmos quem são de fato os semimetais, porque dependendo do critério de classificação, nós temos um elemento entrando ou não. Como falei, alumínio, carbono e selênio. Às vezes também é muito complicado nós evitarmos completamente a classificação de semimetais. Quer ver só? Uma concepção mais comum, mais moderna, tabelas periódicas mais novas, a tabela periódica produzida pela IUPAC, pela SBQ, reproduzida pela própria SBQ, classifica o germânio, por exemplo, como sendo metal, e o antimônio como sendo metal. Entretanto, boro, silício, arsênio e telúrio são classificados como ametais. Qual é a lógica para isso? Talvez que eles tenham características ametálicas mais intensas do que características metálicas, enquanto que o germânio e o antimônio teriam características metálicas mais intensas do que características ametálicas. O problema maior aqui é definir o que é um semimetal. Um artigo bem interessante, o Journal Chemical Education, é um artigo de 2013. Ele tem o título "Quais elementos são metalóides?". E aí, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esse outro nome, metalóides, tá? Voltando aos semimetais, e aqui eu estou utilizando como sinônimos.
Ele indica, por exemplo, três critérios fundamentais para identificar um semimetal. Então, o primeiro critério, um semimetal, ele vai ter ali potencial de ionização, energia de ionização em torno de 200 quilocalorias por mol. Esse acaba sendo um valor médio, isso em quilocalorias, em joule seria algo em torno de 750 a 1000 quilojoules por mol. Isso é o que nós chamamos de potencial de ionização ou energia de ionização intermediário. Outra coisa, o valor da eletronegatividade fica em torno de 2, né, dependendo da referência ou a margem mais ampla, 1.9 a 2.2, dentro da escala de eletronegatividade de Pauling. E outra característica é que, quando pensamos no sólido, eles apresentam o comportamento de um semicondutor. Então, esses três critérios seriam os critérios mais importantes para definir um semimetal. O problema é que nem todos aqueles elementos que nós chamamos de semimetais, eles de fato ficam dentro desses critérios. Notem que o principal problema em identificar os semimetais é ter um critério que abrange um número adequado de elementos. Ora um vai fugir, ora o outro vai fugir. Também é um problema sério nós evitarmos completamente os semimetais, pensarmos que eles meramente não existem. Para algumas coisas eles são úteis. Eu, por exemplo, dando aula de química básica, se você olhar minha aula aqui sobre óxidos anfóteros, uma das argumentações que eu utilizo para identificar óxidos anfóteros são óxidos de semimetais, tirando o boro e o silício, que formariam ali anidridos, óxidos ácidos. Então, dependendo da situação, fica muito difícil você simplesmente ignorá-los, simplesmente achar que eles morreram, que eles não existem mais. E isso é algo para a química básica. Em outros momentos, eles vão acabar aparecendo. Bom, outra coisa, existe diferença entre os termos semimetais e metalloides? Na verdade, esses elementos já tiveram vários termos. Metalloides, dependendo da referência, pode ser chamado de metais de fronteira, pode ser chamado de metametais. São nomes que não são muito comuns, mas eles se referem exatamente a elementos com características intermediárias entre o metal e o ametal. E aí viram uma bagunça, porque dependendo de novo do critério, temos um número maior ou um número menor de elementos. Entretanto, você como químico, como aluno de química, deve conhecer, dentre os vários nomes, os mais comuns, semimetais ou metalloides. E aqui entra sim uma recomendação da IUPAC. Em uma publicação dela, eu vou mostrar em tela para vocês, ela deixa bem claro, acho que foi uma das versões do Red Book deles, de 71. Numa nota, ela recomenda que, devido à inconsistência do uso em diferentes línguas, a palavra metalloide ela deveria ser abandonada. Os elementos deveriam então ser classificados entre metais, semimetais e não metais. A própria IUPAC, nesse caso, tudo bem, na década de 70, recomendando o não uso do termo metalloide e recomendando o uso do termo semimetal. Então, ainda nesse momento, o uso de semimetal para esses elementos ainda era algo vivo. Se nós olharmos as publicações mais recentes da IUPAC, pegarmos, por exemplo, o Gold Book dela, que é fantástico, você pode procurar no próprio Google, e lá nós temos o que seria uma espécie de definição de termos. Nós não encontramos o termo metalloide, e quando entramos com o termo semimetal, nós encontramos uma outra definição, que eu vou falar também daqui a pouco para vocês. Então, o que nós temos? A classificação metalloide pela IUPAC é algo não recomendado, e ela recomendou o termo semimetal. E numa publicação mais recente, o semimetal nem é mencionado, e nem também o metalloide. Percebam, mesmo que a IUPAC recomende de fato uma restrição, não use semimetal. De novo, eu não achei essa referência. Se você tem, deixa aqui nos comentários, eu gravo outro vídeo. Mesmo que ela não recomende o uso, a IUPAC, nesse sentido, é um órgão muito mais de orientação e não um órgão absoluto. O termo semimetal ainda está muito vivo dentro da estrutura da química. Eu peguei aqui algumas referências. Vamos lá, se você pega o Russell, esse livro aqui formou muitas pessoas, tá? É um livro bem antigo. Se nós pegarmos o Russell, o volume 2, deixa eu achar aqui a página.
Página 1078. Ela tem um verbete, tem um subtítulo, semimetal. Então nós encontramos aqui o termo semimetal. A palavra metalloide significa como metal. É interessante, né? Porque ele tem o título semimetal, mas ele descreve no corpo metalloides, tá? Aparece aqui a palavra metalloide. Mas o conceito existe, está aqui. Aí você pode falar, beleza, mas o Russell é meio velhinho, né? Então vamos pensar no outro livro, não tem nada mais recente? Bom, não é a última versão do Shriver e Atkins, né? Essa daqui está até meio desconfigurado já. Essa daqui é a quarta edição. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, abrindo a página 358, ele classifica estruturas como sendo de metalloides, numa tabela periódica aqui. Achei por um acaso, não era nem a página que eu queria. Mas ele ainda classifica como metalloides. Além disso, e aí interessante é que o Atkins ele não usa o termo semimetal, ele usa o termo semimetal com outro significado, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas no início do capítulo 12 dessa edição, ele deixa bem claro que existe a classificação do que ele chama de metalloides. Lendo aqui para vocês. Enquanto que os elementos do bloco S e D são todos metálicos, os elementos do bloco P vão desde não metais, passando pelos metalloides até os metais. De novo, um termo que existe e está vivo dentro de uma referência de química. Esse é o Shriver e Atkins, de Química Inorgânica. Outro livro, esse aqui eu gosto bastante, ele é voltado para Química Inorgânica Descritiva. Recomendo muito a compra desse livro, pessoal. Vou deixar até o link aqui na descrição, nos comentários, caso você queira comprar pela Amazon. É o Rainer Carran e o Overton. Ou a Overton, né? Porque é Tina. Bom, na página 22. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Para os químicos, entretanto, a característica mais importante de um elemento é o padrão de comportamento químico, em particular sua tendência no sentido de formação de ligação covalente ou sua preferência para a formação de um cátion. Mas, independentemente do critério escolhido, alguns elementos sempre caem na região de fronteira que divide metais de não metais. Como resultado, muitos químicos inorgânicos concordam que boro, silício, germânio, arsênio, antimônio e telúrio, aqueles 6 elementos mais clássicos, podem ser classificados com status ambíguo de semimetais, anteriormente chamados de metalloides. Daqui talvez também as referências a mais nova, tá? Pelo menos que eu tenho aqui. E só mais um, tá? Outro livro que eu gosto bastante, que é o Missler e Tarr, Química Inorgânica. Deixa eu achar aqui. Página 246, ele também fala. Os elementos ao longo da diagonal do boro até o polônio, aí ele já classifica o polônio agora, têm comportamento intermediário, em alguns casos tendo alótropos metálicos e não metálicos. Estes elementos são designados metalloides ou semimetais. Então, mesmo que tenha alguma recomendação formal da IUPAC mais recente, tem a recomendação, como mostrei aqui, da troca do termo metalloide por semimetal. Mas mesmo que tenha uma recomendação mais formal de não use semimetal, não classifique os elementos como semimetal, esse é um termo ainda vivo, ainda presente na formação de um químico. Então eu não considero particularmente pecado algum nós comentarmos sobre os semimetais, falarmos de suas características, até porque em algum momento vamos acabar nos deparando com a necessidade dessa classificação. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que o termo semimetal ele tem um outro significado. Ele está associado ali quando nós pensamos na química do estado sólido, em especial na classificação dos condutores. Então, normalmente, né, nós, quando trabalhamos esse conceito, mostramos as bandas de condução em valência e temos 3 classificações. Nós temos ali os metais ou condutores, utilizamos o termo metal como sinônimo de condutor, onde temos uma sobreposição da banda de valência, da banda de condução com a banda de valência. Vai aparecer um esquema aí para vocês. Nós temos aí um semicírculo mais escuro, que seria a banda de valência, e um semicírculo mais claro, a banda de condução. A banda de valência é uma banda que nós temos aí uma alta concentração eletrônica, tem elétrons, e a banda
de condução seria uma banda vazia, né, para onde os elétrons poderiam migrar. Vejam, mais à esquerda temos o que seria o padrão de um metal. Nessa condição temos a sobreposição da banda de valência com a banda de condução. Isso representa a maior facilidade de migração de elétrons. No outro extremo nós temos o isolante, e aí nós temos que a banda de valência está muito distante energeticamente da banda de condução. Temos aí um band gap muito elevado, né? Uma diferença de energia muito elevada. Esse seria o isolante. Com uma distância intermediária, nós teríamos os chamados semicondutores. E essas são as classificações normais. Os semicondutores, podemos pensar que ele vai ser um semicondutor intrínseco, vai ser um semicondutor do tipo P, do tipo N. Tem toda uma discussão, eu falo isso no meu curso de Química Inorgânica, você consegue ver em qualquer livro de Química Inorgânica. Agora, uma classificação que geralmente nós pulamos, além de condutor ou metal, semicondutor e isolante, é a classificação de semimetal. E aqui o semimetal, ele é o termo utilizado com outro significado. Inclusive, é a definição que está associada lá no Gold Book da IUPAC, quando procuramos o termo semimetal. É quando a banda de valência e a banda de condução têm uma sobreposição, mas uma sobreposição muito pequena, tá? Extremamente pequena, mas ainda existe uma certa sobreposição. Seria um estado entre o condutor, o metal, e o semicondutor. E aí nós teríamos o semimetal. Esse semimetal não necessariamente seria uma substância pura, não necessariamente seria o boro, não necessariamente seria o silício. Até porque o silício ele é classificado muito mais como um semicondutor e não como um semimetal nesse sentido. O grafite, né, que seria essencialmente carbono, é um bom exemplo de um semimetal. Sabe? Então, a classificação é diferente. Eu posso ter, por exemplo, ligas, posso ter estruturas compostas que são classificadas como semimetal. Não seria a classificação de um elemento químico, seria uma classificação da substância em função do seu comportamento associado à condutividade elétrica. Então, temos o termo semimetal utilizado em outro contexto. O Schreiber e Atkins, por exemplo, ele chama de metalloide, mesmo a IUPAC não recomendando, não utiliza o semimetal, porque no texto dele ele classifica como semimetal exatamente uma estrutura, né, um composto que tem essa característica de condutividade entre o metal e o semicondutor. Então, na definição dele, que está alinhada com a IUPAC, o semimetal seria uma estrutura dessas. Perceberam que a coisa é bem mais complexa? Não é simplesmente, olha, semimetal não existe e ponto final. Temos, inclusive, uma outra classificação, uma outra definição associada ao semimetal. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Talvez eu, na verdade, não esclareci nada, só causei mais dúvidas. Mas, enfim, acho que essa ideia desses bate-papos, é entrarmos aqui numa discussão. Se você tem uma classificação mais nova, uma recomendação mais nova da IUPAC, direto mesmo da IUPAC, o artigo, sobre a não utilização de semimetal, deixa aqui, como eu falei, de repente eu gravo um outro vídeo com uma espécie de atualização desses. Entretanto, como resumo, eu como professor de Química não vejo nenhum problema em utilizarmos os termos semimetais, como sinônimos de metalloide, por exemplo, na hora das nossas aulas. É só deixarmos claro para os alunos que isso é uma classificação aberta, enfim, explicar ali o contexto, tá? Não vejo problema algum, porque como eu falei, em algum momento a gente vai acabar utilizando essa classificação, vai ser mais fácil classificarmos elementos como semimetais. Bom, pessoal, é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram. Se não quiser comentar nada, digite pelo menos semimetal ou metalloide, dê o seu like, compartilhe esse vídeo lá com o seu professor, lá no seu grupo da turma. Eu acho que tem uma discussão bem legal aqui. Se for novo na Universidade da Química, se inscreva. Vamos ajudar o canal a chegar aos 120 mil até o final do ano. Beleza, pessoal? Valeu então e até o nosso próximo vídeo.